O metano é um hidrocarboneto saturado a partir do qual se formam, por substituição, vários compostos halogenados. Qual é o nome do composto a seguir representado de acordo com a nomenclatura IUPAC? A IUPAC, que em português significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, é uma organização que pretende estabelecer critérios uniformes em vários domínios da química, nomeadamente quanto à nomenclatura de compostos. O composto que nós temos aqui para lhe atribuir um nome é, como se pode ver facilmente, um derivado do metano, que é um alcano, ou seja, o metano pertence à família dos compostos orgânicos designados por alcanos. O metano tem unicamente um átomo de carbono central, que estabelece 4 ligações com átomos de hidrogênio. Neste caso do nosso composto, o que aconteceu foi que 3 dos átomos de hidrogênio foram substituídos, 2 por átomos de cloro e 1 por um átomo de flúor. Para atribuirmos nome a este composto, temos algumas regras que será necessário respeitar. Neste caso, por ser muito simples, algumas estão imediatamente excluídas, ou seja, estão imediatamente atribuídas. Por exemplo, a regra 1, que diz a cadeia principal. Escolher a cadeia principal. É a cadeia que contém maior número de átomos de carbono. Ora, neste caso nós não temos problema nenhum, porque esta cadeia, contendo unicamente um átomo de carbono, está por si só definida, a cadeia. Em relação à regra 2, a regra dos menores números. Ou seja, quando tivermos uma cadeia, neste caso não temos, só temos um átomo de carbono, temos que fazer a numeração dos átomos de carbono de forma que os grupos substituintes fiquem com a numeração mais baixa. No nosso caso, a numeração está feita porque este será o carbono 1. Não temos mais nenhum, portanto, ficamos por aqui. Noutras partes do curso avançaremos um pouco mais. Vamos então à regra 3, que diz que se refere à ordem alfabética. O nome dos grupos substituintes deve anteceder o nome da cadeia principal, por ordem alfabética, e deve ser precedido do número do átomo de carbono com o qual estabelece a ligação. Estabelecem-se os prefixos, aliás, excluem-se os prefixos di e tri. Vamos ver o que é que isto significa. Nós, neste caso, temos uma cadeia que é constituída por um único átomo de carbono. Nós teremos que identificar os grupos substituintes na cadeia, mas ao fazer a numeração da cadeia, devemos fazê-la de tal modo que, quando identificarmos a posição dos grupos substituintes na cadeia, essas posições, que são identificadas por números, portanto, esses números têm que ser o mais baixo possível. Vamos exemplificar aqui. Portanto, vamos admitir que este é o carbono 1, portanto, ficaria 1,1 dicloro. Porquê? Porque em relação a este carbono, que neste caso é único, mas que estará a ocupar lugar 1 na cadeia, teríamos então a sua posição 1,1 dicloro. Dicloro porquê? Porque temos dois cloros. Traço 1 fluoro, ou seja, porque também temos um átomo de flúor ligado a este átomo de carbono. E porque é um derivado do metano, receberá a designação do nome da cadeia principal, que é o metano. Conforme estamos a ver, se nós eliminamos... Esta nomenclatura é para não criar situações de dúvida, mas se repararmos, nós podemos eliminar aqui a posição dos átomos de cloro e do átomo de flúor, porque não há qualquer ambiguidade. Eles estarão sempre ligados ao único átomo de carbono da cadeia. Portanto, o nome vulgar por que aparece designado este composto é o diclorofluorometano. Repare-se que neste caso não haveria problemas, mas os prefixos di e tri, por exemplo, não estabelecem critérios de desempate na ordem alfabética. Conforme diz aqui esta regra, excluem-se os prefixos di e tri. Nós utilizamos ali também a regra da separação, que diz que os números se separam por vírgulas, cá temos 1,1,
E para que é que servem os traços? Bom, os traços servem para o restante. O hífen usa-se para separar os números das palavras e para separar as palavras que começam por H. Neste caso não temos a começar por H, mas podíamos, por exemplo, ter no heptano. Portanto, números separados por vírgulas, traços a separar os números e os nomes, conforme aqui é dito. Os números separam-se por vírgulas, o hífen usa-se para separar os números das palavras e para separar as palavras que começam por H. Portanto, o nome deste composto é o diclorofluorometano.